Agora tá certinho aqui. Oi, Lê. Oi, tudo Obrigada, bem? obrigada mesmo por estar aqui ajudando e inspirando, né, as mulheres e as pessoas que são seres humanos como nós. Me incluo também, porque eu também estou sempre na escalada de evolução contínua e infinita, aprendendo, né, desenvolvendo. E obrigada mesmo por aceitar essa entrevista. Não é para qualquer uma ter assim essa coragem de falar, olha, eu trabalhei isso. Eu tenho depoimento meu também, dos meus passados e tudo que eu trabalhei, não sei se chegou a ver. Mas me conta um pouquinho quem você é e por que você procurou a Fabi. Bem, eu sou professora, né, da rede municipal de ensino de São José dos Campos. Estou na função de diretora no Santo Inês 1. E todo mundo sabe assim que não, talvez nem todo mundo, mas não é uma função fácil, né, de exercer. Ela parece ser fácil, mas ela não é. E alguns medos vão batendo, né? E durante um certo período eu comecei a sentir que isso estava me impactando demais, né? Que as coisas começavam a chegar e eu ficava muito nervosa, perdia o controle e tinha crises de choro. E a minha primeira opção foi procurar um médico psiquiatra, Uhum. né? Porque eu falava assim para as meninas: não, eu não vou procurar psicóloga, eu vou no psiquiatra, né? Gente, Não deveria, quem já não quis uma pílula mágica, né? Quem já não procurou né? remédio, por exemplo, para emagrecer? Eu já no passado eu quero aquela pílula que eu vou Sim, tomar um copo de água e vai me ajudar a resolver o meu problema, é, verdade. né? E não foi bem assim, né? O remédio ajuda, claro que ele ajuda, mas ele não devolve para a gente aquela sensação de bem-estar, né? Aquela alegria de sair e fazer o que você realmente gosta de fazer, né? O remédio ele não te dá isso, né? Ao contrário disso, ele muitas vezes ele dá desânimo, ele dá cansaço. E eu tive um puxãozinho de orelha dado, né, pela minha chefia, que eu agradeço demais, Um incentivo, né? né? Foi um incentivo muito grande, né? Até já falei para elas. E o que me fez procurar uma grande amiga minha, né? Que na hora ligou para o esposo dela, que tinha contato com você, e pediu para você me ligar, e você me ligou, Hum. né? Você mandou uma mensagem para mim automaticamente, né? Fazia pouquíssimo tempo que eu tinha falado com essa minha amiga e você mandou a mensagem automaticamente. Então, o que me levou a procurar foi esse puxão de orelha mesmo, e o estado que eu saí, né, da reunião. Eu saí desnorteada, né? Eu saí sem... por mais que eu tomasse um remédio que estivesse na minha bolsa, por mais que isso daí não ia resolver, né, a Não forma com que eu estava. resolvia. Não resolveria. Eu vi que realmente eu precisava de outra ajuda, né? E quando você veio, você tinha uma frequência de crise, né? De ansiedade. Era isso? Tinha. Eu não tenho síndrome do pânico, mas eu tinha crises. É, Eu aquela. tinha crises de pânico, isso. Então, às vezes, do nada, assim, eu estava fazendo alguma coisa, chegava mais coisa para fazer, eu me descontrolava e eu chorava desesperadamente, né? E tudo que eu tinha para fazer, aquele amontoado de coisa que não é pouca para fazer, eu embolava tudo. Então eu começava o 1, o 2, o 3, o 4 e não terminava nenhum deles. E agora? Como que você tá?
Bem, agora eu consigo colocar numa lista, né? O que é essencial? O que tem que entregar primeiro? É esse? Então, vamos lá. Esse. Hoje eu consigo elencar o que eu preciso fazer. E eu consigo dar um início e dar um fim para aquilo que eu estou fazendo. Eu não paro, vou para outra por desespero. Não. Eu vou fazer esse, vou terminar esse, vou entregar e vou para o outro. Sentimento antes era de desespero, então? Desespero. E hoje? Um desespero muito grande. Hoje, a cada, como que eu vou dizer? Não é bem uma incumbência. A cada Tarefa? coisa que eles me dão, a cada tarefa que eles me dão para executar, né? Que eu tenho tempo, eu tenho data limite, eu tenho até hora para ser entregue. Quando eu consigo fazer isso, me dá aquela sensação de alívio, né? E antes eu não tinha essa sensação de alívio. Eu nunca me senti aliviada. Mas hoje sim. Hoje sim. Né? Então eu tenho aquela sensação boa de alívio que me ajuda já a começar o outro. Tem mais controle, né? tem mais controle Muito mais emocional, controle. mais tranquilidade para executar. Muito, muito mais forte para executar as coisas que eu tenho para fazer diante, assim, eu me sinto muito mais forte diante dos problemas que vêm, né? Porque também vem problema junto, né? Nós lidamos com pessoas. Nossa vida, né? De forma geral. E eu imagino onde você está, com certeza tem muitos desafios, mas cada um tem seu desafio em particular na sua profissão, na Sim. sua área, seja dentro da empresa ou dentro de uma escola, né? E hoje está mais forte, então. Sim, bem mais. Ai, que bom, excelente. Está mais, né? Mas qual é o sentimento que você fala mesmo que você tem agora? Eu queria muito ter alegria, né? E eu me sinto assim, eu fico muito alegre e eu me sinto assim muito aliviada na hora que eu consigo assim fazer o que eu tenho que fazer, né? Porque eu sempre me cobrei demais, né? E o fato de não conseguir fazer me afetava muito. O fato de você se cobrar demais te travava algumas vezes? Travava. E hoje você consegue fluir? Eu consigo usar esse me cobrar demais como uma forma mais positiva, né? Não usando tanto assim, como você mesmo diz, o mais. Né? Cobrar demais, o erro era esse, era o cobrar demais. Eu precisava me cobrar, mas não demais. Isso. E aí, só se cobrando, a coisa flui. A coisa flui, O né? E trabalho eu flui. consigo. Eu lembro que você falava que você dormia, tinha problemas com dormir, né? Como que era antes? Tinha muito problema com o meu sono. Às vezes, eu perdia o sono e eu passava, assim, a madrugada em claro. A hora que eu conseguia dormir já era a hora que o relógio que o celular ia despertar para eu poder ir trabalhar. Então, isso atrapalhava bastante porque meu corpo ia cansado, né? O corpo e a cabeça já ia cansada, né? Um impactou outro. Isso. Hoje não, hoje eu consigo descansar. Eu consigo dormir e me sentir descansada, né? E não é por conta, assim, antes eu dormia, mas dormia aquela base daquele remédio, né? E às vezes nem ele conseguia me fazer dormir. Hoje não, hoje eu deito, consigo, né? Às vezes eu escuto os áudios que você me passou que eu tenho e eu consigo ficar mais relaxada, deitar e dormir com tranquilidade. Ai, que gostoso. E eu lembro que eu acordasse, falava, Fabi, eu acordo todo dia com angústia, que eu não sei de Sim, onde vem. Eu lembro que você falava, não sim, sei de onde vem essa angústia, todo dia acordando. sim. Conseguiu se livrar? Eu já levantava da cama com aquele
aperto no peito, né? Aquela angústia, aquele aperto horrível, aquela sensação horrível, que eu acho que até me tirava um pouco daquele brilho no olhar que a gente tem que ir pro que a gente vai fazer, né? Hoje não. Hoje eu já levanto animada, pensando o que já tem meu áudio para ouvir, né? E assim eu já vou pensando no que eu tenho que fazer, no que eu tenho de melhor para oferecer, no que elas têm de melhor para me oferecer, né? O, Aprendi também a delegar mais as coisas, porque eu trazia muito para mim, né? Eu tinha o costume de trazer muito para mim, então eu ficava muito sobrecarregada. Uhum. E eu tenho pessoas que me ajudam, eu sei que elas são capazes de me ajudar, então isso tem sido muito gratificante. E eu hoje já acordo com o coração assim Ai, bem gente. leve mesmo, e com vontade, né? Com aquele brilho no olhar que antes eu tinha para ir dar aula. E agora você recuperou o brilho no olhar que você... Agora eu recuperei. Ai, gente, Eu isso... acredito assim, eu me vendo e algumas pessoas que já conseguiram ficar comigo no trabalho, porque com essa pandemia, assim, nós não, né? Com muitas pessoas nós não temos contato, mas assim, as pessoas que estão mais próximas, elas assim já notaram e já falaram, você está diferente, né? Diferente para melhor? E para melhor, para melhor. E eu também já notei, né? Aquela vontade de descer e passar passar para as meninas, ajudar, sentar, fazer junto, que foi o que eu sempre gostei de fazer, né? Dar um jeito novo para aquele ambiente que eu estou, né? Não deixar parado, vamos tocar só o que eu tenho para fazer aqui de burocrático, tá bom? Não, o ambiente também ele tem que estar bom para as famílias que nós vamos receber, né? Então eu consegui ampliar minha visão, ter uma visão global da escola. E Né? conseguiu Que eu não ajudar tinha. muito mais as pessoas que você já Sim, ajudava, né? sim, sim, me deixou mais. Antes eu ficava, eu tentava, né? Mas assim, eu não conseguia, às vezes eu não conseguia nem dar conta do meu, né? Como que eu ia dar apoio para o outro? Sim. Né? Era muito Primeiro, difícil. primeiro você precisa se ajudar para conseguir ajudar o Uhum. outro com muito mais qualidade, é isso? Sim, sim, porque eu não, às vezes eu parava, até conseguia, né? Mas assim, eu notei mesmo nas minhas meninas, nas estagiárias, né? Que a alegria delas ao desenvolver o que eu estava passando. Ai, que Né? gostoso. Elas ficaram assim, primeiro elas ficaram meio surpresas, né? Porque eu não tinha dado uma tarefa assim para elas Uma antes, né? mudança, né? Eu não, né? Às vezes eu falava, tal, mas nada com tanta insistência de descer e fazer junto e mostrar, não, é assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso daqui vai ficar aqui, isso daqui vai ficar lá, e aquela animação toda, né? E elas assim, isso eu percebi que deu assim um impulso muito forte na equipe que já está comigo dentro da escola. É Você porque consegue não agir com voltaram muito mais ainda. alegria, com muito mais positividade, né? Muito, muito. Mais controle, né? Sim, Emocional. A gente consegue ajudar muito mais, com certeza. sim. E eu lembro que a gente fez, a gente deu um ponto de atenção para os remédios também que você tomava à parte, paliativo, né? De Sim, enxaqueca, por exemplo, né? Você tinha bastante é, enxaqueca e teve muito. uma época que você chegou a tomar remédio quase que diariamente para enxaqueca, né? Para enxaqueca, né? E hoje, se eu tenho dor de cabeça, assim, uma vez na semana, né?
não mais que isso. Não costumo ficar tensa porque ela vem da tensão. Então, não Sim. costumo ficar tensa a ponto de gerar a dor de cabeça. Uhum. Eu já tenho conseguido controlar isso em mim, né? Essa Não precisou tensão. mais tomar remédio, né? Não tomei mais. Para dor de Sem cabeça. enxaqueca. Não, Ai, que bom. não precisou mais. E eu lembro que você precisava tomar remédio para dor no ombro ou nas costas, né? Que também provavelmente era da Isso, tensão. isso. Eu tenho um problema já na coluna, né? Ele já é da função, né, de movimentos repetitivos, né, que a gente pega, baixa, levanta, pegando criança demais. E isso, conforme eu ficava tensa, agravava muito mais. Os músculos, eles contraíam, né, e aquela dor ia subindo, né, ela ia caminhando. E hoje, por causa da Então, tensão, você não precisa mais tomar. não. Só quando, por exemplo, eu faço algum exercício que não deveria ter feito, né? Que o médico falou, Sim. olha, esse daqui não pode fazer, mas eu peguei e fiz. Aí dá a dor, né? Aí às vezes precisa do medicamento, mas Sim. por conta de tensão não precisei mais. Ai, que bom, Flor. Que bom. Isso é uma libertação, né? Sim, foi graças àquela sessão que a gente teve e o áudio também, que sempre que começa eu já pego e já coloco o áudio para ouvir, né? Então eu já me sinto mais relaxada, mais tranquila para voltar a fazer o que eu estava fazendo. Como que é a sensação de ter hoje mais controle emocional? Ah, é muito bom, porque eu ficava assim, eu ficava numa situação muito difícil, muito constrangedora, apesar de não serem muitas pessoas, né, que vissem, né, porque eu escondia bastante, né, enquanto, por exemplo, se tivesse professor na sala, se tivesse estagiária na sala, eu tentava me manter o mais forte possível, né, Mas por dentro, eu tava uma pedra ali, mas por dentro aquilo lá já estava borbulhando, já estava quase explodindo, né? E assim, quando eu via que eu já estava sozinha ou perto de alguém que eu pudesse, né, expor aquilo tudo para fora, eu chorava desesperadamente, já assim, ao ponto da pessoa ter que me tirar da sala, você desabava, né? né? Assim, se Sim, mantinha sim, forte na frente dos outros, mas depois sim. perto de alguém que confia, desabava. Sim. Aí a ponto da pessoa ter que me tirar mesmo da sala e me colocar em outro lugar para me acalmar, para ninguém chegar naquele momento e ver. Uhum. E a gente Né? faz isso mesmo, né? Eu lembro que eu fazia isso muito também. A gente não quer se expor, né? Não tem. Sim, Não. né? E nem posso, porque nós somos a base, né? Nós somos a base. Sim, e quantas Então, mulheres não são a base da família, do uhum, trabalho também? Nós mulheres temos essa muito parecido isso, né? Principalmente depois que a gente já tem família, né? A gente é a base da casa, a base no trabalho, né? sim, Então, isso é muito. eu não queria desestruturar aquela equipe com um descontrole meu, né? Era um descontrole que era meu. Eu não podia envolver a minha equipe. E chega uma hora que se a gente não para e se cuida, acaba impactando, né? Tanto porque percebe, né? Por mais que eu não entrasse em crise perto delas, por mais que elas notavam que eu já não tinha mais aquela vontade toda, né? De fazer, de estar, do ano que eu cheguei, Você estava dando o né? seu melhor, mas Mas não não estava estava conseguindo conseguindo, atingir né? isso. E hoje você consegue ser mais você mesma? Sim, hoje sim. É essa sensação de que antes É, você não estava conseguindo ser você mesma? Estava aqui é essa algo. sensação.
É essa sensação. Até para as meninas que trabalhavam comigo, que trabalharam comigo anteriormente, né, eu falava para elas, gente, se vocês forem para a escola e ficar uma semana comigo, vocês vão ficar decepcionadas, não sou eu. E hoje elas podem. Hoje elas podem ir. Hoje elas Hoje podem elas vão reconhecer. Hoje elas vão reconhecer. a verdadeira Lê, né? É, hoje elas vão reconhecer. E eu lembro que você Mas tinha era um. muito difícil. Imagino, imagino. E eu lembro também que tinha um ponto com até com comida. Você falou, ai, Fabi, eu gostaria de comer mais isso. E o seu marido até que ficou surpreso com a sua mudança, né? Com mais controle Foi, emocional, você conseguiu mudar também o que você queria na sua alimentação? foi. Primeiro que eu não conseguia comer na escola de jeito nenhum, né? Uhum. Nada, nada. Eu ia com café da manhã e às vezes eu ficava até às 18 horas sem nada, com água, bebendo água o dia inteiro. E aí minha mãe arrumou uma estratégia para que eu não ficasse sem nada. E E, também à e eu noite, né? Uhum. E eu peguei e comecei a fazer o que ela fazia, só que o que ela arrumou para mim, só que como ela mesma dizia, isso daí não vai sustentar, você vai acabar passando mal, né? E realmente tinha dia que eu passava muito mal, né? Tinha dia que eu saía de lá, como diz o cardiologista da família, vendo estrelinha, enxergando De um tão monte de fraca. estrelinha brilhante, né? Então, hoje eu já consigo me alimentar melhor na hora certa, né? A comida passa, né? Eu não consegui ainda colocar em prática o horário de alimentação na escola, porque nós estamos sem esse horário definido, né? Eu ainda Uhum. não estou ficando às 8 horas na unidade, mas assim, quando chega à noite, eu já não como mais, porque eu já ficava o dia inteiro sem comer nada. Chegava à noite, eu ia comer desregradamente, né? Não comia muito, mas porque o cansaço era demais, então nem coragem às vezes para comer eu tinha, mas comia desregradamente, né? Hoje não, hoje eu já consigo sentar, comer uma salada de legumes, comer uma coisa assim mais saudável, né? Que me dá um sono muito melhor. E você tem mais controle emocional para escolher melhor esses alimentos, é isso? Tenho mais controle emocional para escolher, porque E já antes teve eu até olhava e impactos não conseguia. positivos no corpo, né? Já perdi 1,5 kg. Faz pouquíssimo tempo você já está tendo Faz esses impactos. pouquíssimo E nem foi tempo. essa a intenção, né? Vocês queriam Não, escolher melhor os alimentos. E seu sim. marido ficou surpreso. Ficou surpreso quando me viu comer a salada, porque sempre que ele falava assim, ah, come a salada comigo, né? É tão ruim comer sozinho, você come isso daí, eu tô aqui comendo salada, porque ele gosta, e ele gosta muito, né? Ele não come Você comia. obrigatoriamente. Aí eu falava, tá bom, então me dá um pouquinho. Aí eu já começava, tá amargo. Ai, não vai descer. E Ai, não agora? tem jeito. E agora? Agora, esses dias ele sentou para mim, eu acho que ele ficou uns 10 minutos olhando. Eu falei para ele: você vai ficar me olhando comer? Não, é que eu tô achando incrível você comer essa salada com essa boca tão boa. Como pode a gente conseguir mudar tanta coisa dentro da gente, né, Lê? Uhum. Até o Paladar, saborear coisas pelo paladar. né? Hoje você come os verdinhos com prazer, Com vontade, com vontade. com vontade. Ai, E que sinto que ele gostoso. sacia a minha fome, porque antes eu achava que ah, um prato de salada não vai saciar minha fome, imagina, não tem jeito. É só água. Não, não é só água. E hoje Sacia, não. E hoje não. sacia sim. E eu não tô acordando mais de madrugada. Você acordava antes querendo comer alguma coisa. Eu acordava antes buscando, porque como eu comia pouco e comia o que não naquela época eu comia realmente o que não sustentava, eu acabava acordando de madrugada, né? Achando que sustentava, né? E comia o que eu achava ali, né? E fazia mal, doía estômago, né? Sim, sim. E não era legal, fora que cortava o meu sono, né?
Depois, para voltar a dormir, era aquela dificuldade. Nossa. E essa alegria de viver que você tem com o controle emocional, a sua mãe também percebeu, né? Percebeu sim. Ela costumava dizer para mim assim: nossa, Alessandra, as pessoas, quando ganham alguma coisa, quando querem muito alguma coisa e conseguem, chega ali na mão delas, elas têm uma alegria assim que é visível. E eu não estou vendo isso em você. E agora? Agora, esses dias, ela virou para mim assim: isso está parecendo boba, tudo você fica alegre. É isso aí, a gente tem que curtir mesmo. Ué. Né? Então, agora até assim, que são nas pequenas coisas, né, que a gente vai conquistando. Então, são nas pequenas coisas que eu consigo ficar alegre. E todo Né? dia E ter é esse bom. brilho no olhar, né? Essa Todo alegria de dia a gente viver. conquista esse brilho no olhar. Ai, que delícia. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. E você começou bem na semana que a gente iniciou o isolamento social, né? Foi dia 18 de Foi, né? março. Eu Foi na mesma liguei para semana. minha amiga, isso. Nós tínhamos um feriado na quinta e na sexta. Aí na quinta-feira você começou, se você conversou comigo para a gente começar, né? E na sexta a gente começou. Né? E na semana seguinte eu já senti assim muita melhora, muita melhora. E como nós estávamos em isolamento social, né? Nós tivemos que fazer tudo online. Isso. Tudo E, online. Né? e Nós como não. que foi? Você falou que na primeira semana você já sentiu muito bem. E o Sim, online não impactou, então, para você isso? nada, 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 nada. Quais as vantagens do online? Olha, hoje nós vivemos na tecnologia, né? Não tem jeito, isso a gente não consegue, isso não tem como a gente fugir dessa Uhum. situação, né? Então, a questão do próprio deslocar mesmo. Então, eu saio da unidade, eu moro longe de onde eu trabalho, né? Bem longe. Então, eu saio de lá exatamente na segunda, quarta, na sexta, às 16 horas. Né? Então, a primeira que a gente fez teve que ser até depois que eu cheguei, porque eu ainda estava trabalhando até às Sim. 16. E se tivesse que ir Né? até outro lugar, ia ficar mais Se eu cansativo. tivesse que ir até outro lugar, ficaria muito mais difícil. Então, o fato deu tempo. O horário que nós conseguimos marcar, deu tempo de eu chegar, deu tempo de eu tomar um banho, deu tempo de eu arrumar tudo, né? De eu me acalmar para a gente poder começar. Então, essa vantagem, essa questão do tempo, né? Da organização, da otimização do tempo, né? O online ele facilita muito na otimização do tempo. E você está no conforto da sua casa também, Sim, faz né? diferença? Faz diferença, faz diferença. Às vezes sempre tem algum lugar para a gente que a gente se sente mais seguro, né? Sim. Isso é normal, eu acredito que em todo mundo. E poder estar nesse local onde eu me sinto mais segura para dar início a, a uma terapia que eu mesma era resistente, foi muito mais fácil para mim, né, do que E, eu e essa presencial. resistência a buscar algo, algo que nos ajude. Você teria procurado antes, hoje que já passou algumas semanas, você já teria procurado antes, quando começou alguma fumacinha assim de... Teria. Quando as pessoas mais próximas, porque os mais próximos mesmo começaram a falar. O que você Né? teria ganho se você tivesse começado antes? Sei lá, uns 6 meses antes, um ano antes. Começa pela quantidade de remédio que eu tomo hoje, né? E eu talvez não tivesse perdido esse brilho no olhar que eu perdi durante um Muito bom tempo. tempo,
um bom tempo, um tempo grande, né? Eu fui perdendo assim gradativamente. Sim, Né? sim. O cansaço foi tomando conta, né? Aquela ansiedade foi tomando conta. E o seu médico já está planejando o seu desmame, né? O Gente, eu meu comemorei médico muito. ficou super feliz, né? Quando eu cheguei no consultório, quando eu sentei na frente dele, ele ele já ele já olhou para mim e me pediu para sentar, tal. Aí ele começou a conversar comigo e passado um tempinho que ele estava conversando comigo, ele falou para mim: "Você está mais leve. Você está muito mais leve. Eu estou notando pelas suas ações." E numa Pelas suas época que ações e pela sua fala. Uhum. E numa época de pandemia. ele comentou que os outros clientes estão em fase de piora, né? Estão em fase de piora. E você está. Estão. E ele conseguiu retirar, ele conseguiu diminuir remédio e a previsão é retirar remédio. Parabéns, parabéns. Você é muito forte. E o primeiro passo você deu, né? Sim. É E assim, eu isso. acho que quem tem resistência de fazer um online deveria tentar. Né? Deveria tentar. Porque você consegue criar uma sintonia, um carinho, né, pela pessoa mesmo estando online, né? E Muito. isso ajuda muito a gente no tratamento, né? Quando a pessoa que está do outro lado ajuda. Né? E você é uma aluna hoje, né? Eu vou te ensinando as coisas, você vai aplicando e hoje você é aluna. Sim, Tem uma parte sim, que comecinho é um processo terapêutico e agora é aluna. Tô aprendendo, sim. aprendendo. Né? E assim, não tivemos dificuldade nenhuma por ser online, por não estar presencial. Sim, Né? sim. E às vezes a pessoa tem aquela dúvida se começa ou não, né? E posterga. Uhum. E tem eu não sei se para mim funciona. E o que eu falo algumas vezes para alguma pessoa é muito comum, pelo menos uma vez por semana eu acabo falando, você precisa dar o primeiro passo. Não consigo dar o Sim, primeiro passo por você, por mais que eu quisesse, verdade. É né? verdade. Uhum. O que que você fala hoje para quem não deu esse primeiro passo, quer dar esse primeiro passo? De se ajudar, né? Dar o primeiro passo para Uhum. se ajudar. Sim. Nós temos o controle, né, da nossa vida. Nós temos que ter o controle da nossa vida. Então, nós sempre ganhamos, como eu disse, Deus colocou anjos na minha vida. Então, Ele me deu o presente. Eu tinha que decidir o que eu faria com aquele presente. Né? E eu decidi enfrentar. Então, é muito importante para quem tem essa resistência, igual eu tinha, de experimentar, não ter esse medo de experimentar. Né? Se experimentar e não for o que eu quero, tudo bem, não é, não é o fim do mundo, mas eu fui buscar. Né? Então, esse primeiro passo, ele precisa ser dado para que a gente possa se sentir melhor. Né? É por nós que nós estamos fazendo, não é por ninguém. Né? Eu não estou fazendo porque uma pessoa falou alguma coisa ou a outra falou outra, não, é por mim. Eu senti aquela necessidade, já estava me incomodando. Se está me incomodando, quem tem que buscar ajuda sou eu tenho que dar. Dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Se permitir ser ajudada. Se permitir ser ajudada. Né? Sair um pouquinho do controle e deixar uma pessoa te Colaborar. ajudar. Né? Para
para você ter mais controle, né? Sim. Aprender a ter mais controle. Sim. Valeu a pena investir para ter mais esse controle emocional, esse Valeu equilíbrio? muito a pena. Valeu muito, 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 muito. Hoje, é assim, para quem pergunta para mim, eu falo, olha, faz porque é muito bom. A sensação é muito boa. É um ganho, assim, de qualidade de vida, assim, muito grande. Muito grande. É a mesma coisa que o pessoal fala assim, nossa, você não imagina. Eu comecei a fazer a academia, a minha qualidade de vida mudou. Não, eu comecei a fazer terapia e minha qualidade de vida mudou. Né? Então é muito importante, sim, para quem tem medo, tenta, porque É, é muito bom, e, vale a pena. e é um treinamento emocional, não é? É, Não é? a gente aprende a se controlar muito mais, né? A pensar no que o que eu devo falar, a hora certa que eu devo falar, como eu vou falar e atingir aquela pessoa sem ofender, sem magoar, né? Mas ser entendida, Faz toda a né? diferença, né? Uhum. Porque era o que eu não conseguia, né? Eu não ofendia, mas também eu não atingia. Não tinha o efeito que Então, você queria. não, porque ofender eu não ofendia, mas eu também não atingia. Hoje eu consigo falar com as pessoas que eu preciso falar, né, de forma direta, né, clara, objetiva, que elas me entendam e não fiquem chateadas, elas entendam que aquilo é profissional, não é pessoal. Essa melhora na comunicação, ela é tão importante, né? Até na minha escrita, né? Até na minha escrita, eu me perdia na minha escrita. Me Por perdia dentro. totalmente. Às vezes eu ia mandar uma mensagem assim, eu mandava toda distorcida. A pessoa não entendia nada do que eu queria dizer, tinha que me perguntar. Manda áudio porque eu não entendi, né? E aconteceu várias vezes. E assim, eu sinto que hoje eu consigo organizar as minhas ideias melhor, porque antes eu ia escrevendo de acordo com o que ia vindo na minha cabeça. Não, eu tenho que organizar, é a mesma coisa com redação. E a Senão o comunicação, outro não vai entender. verdade. E a comunicação com você mesma era confusa. Complicadíssima. Confusa. Totalmente confusa. E hoje a sua comunicação com você Tá muito clara. melhorou. Tá muito clara. Tá muito clara. E aí você consegue fluir e fazer as coisas do Consigo, jeito que você quer. consigo. Com Ah, tranquilidade e com o tempo. e consegue entregar mais, né? Consigo entregar mais. Às vezes ainda dá umas derrapadinhas, né? Mas assim, E é bom você eu citar, não porque ninguém é digo. perfeito, né? Uhum, eu não sei, mas assim, não por desespero, não, porque errou mesmo, não olhou lá a data certa lá e dá aquela derrapada. Mas não foi por desespero, não foi nada que me bloqueou fazer. Tanto que quando eu peguei para fazer, fluiu. E olhando para trás, assim, muitos bloqueios, né? A gente consegue tirar de dentro da gente, né? E fluir melhor. Muitos, muitos, E fluir muitos. melhor. Isso é muito legal. Eu quero acompanhar depois em o desmame dos remédios que o médico tá fazendo aí. Ah, eu coloquei bastante coisa. Como que tá assim hoje? A gente começou, a gente fez vários processos de treinamento, né, emocional. E como que tá a sua autoestima, a sua autoconfiança agora? Aumentou? Aumentou. Aumentou. Antes tudo para mim eu pensava assim, ai meu Deus, não vou dar conta. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Ou às vezes pensava assim, aquela pessoa não tem jeito, eu não.
eu não vou conseguir porque aquela pessoa não gosta de mim. Ela tá me cobrando tal coisa, e às vezes, como eu ouvi mesmo, ninguém está pensando nada de você, né? Hoje, Mas eu tinha essa sensação que as pessoas tinham alguma coisa, que elas estavam pensando alguma coisa de mim que não era boa. uhum. Hoje não. Hoje eu consigo. Não, peraí. Vamos lá, eu estou fazendo o meu serviço, né? Vamos fazer. Né? Se eu estiver pensando, porque eles têm mesmo que pensar. E quanto Né? mais você consegue fluir com a alegria de viver, mais você entrega, mais autoconfiança e mais autoestima, é isso? Mais autoestima, é isso. Num ciclo positivo. Muito mais fácil. Um ciclo positivo. Ah, isso é muito gostoso, porque você consegue sair daquele ciclo de pensamentos ruins e agora Uhum. está num ciclo positivo que mesmo Sim, que venha alguma coisa, você passa melhor. sim, melhor. Ai, gente. Sem angústia, sem desespero. Nossa, isso não tem preço, né? Não tem preço, isso é tudo. Isso é tudo. Você conseguir sentar na frente de uma pessoa e não sentir aquele medo, aquele desespero do que você vai ouvir daqui a pouco, do que você vai sentir, né? Você conseguir ter controle da sua própria, né, dos seus próprios sentimentos, das suas próprias atitudes, do que você vai fazer quando você ouvir alguma coisa, não tem preço. É muito bom. É. E eu tenho escutado de algumas pessoas, principalmente agora na época da crise, que falam: eu vou esperar para ver o que vai acontecer, depois eu começo isso, depois eu invisto. E tem seus perigos, né? Seus riscos. O que você vê de risco e de perigo? O que você enxerga? Nós estamos num momento que nós estamos muito fechados, né? E às vezes nós ficamos muito fechados dentro de nós mesmos. Então, se nós não conseguirmos pensar positivamente, agir positivamente, né? Isso vai impactar muito mais nas condições que nós estamos vivendo hoje, não só da pandemia, como as outras que virão também, porque nós não vamos ter autocontrole. Seu próprio Né? médico falou que os pacientes deles estão Eles estão piorando, perdendo o controle. Né? mesmo Eles tomando estão os entrando remédios. mesmo com os remédios, ele está tendo que mudar, porque entra num desespero total, porque você tem o medo da doença em si, fora o medo de não ter como sustentar uma família, como, né, de perder um emprego. São vários medos juntos e vários pensamentos negativos juntos. E sem esses medos a gente consegue agir a nosso favor, né? Agir a Mesmo nosso que favor seja para e procurar um viver melhor. emprego novo, Sim, porque você vai estar né? forte, Sim, né? sim. E tem gente que fica com esse medo. Fala, eu não vou gastar dinheiro agora, porque senão eu não sei o que vai acontecer depois. É, Eu imagino que depois, provavelmente, vai precisar tomar uma medicação, alguma coisa, porque a tendência é ficar cada vai. vez mais fechado. Uhum, e assim, comprovadamente, né, que nos lugares mais frios, né, e que escurece mais rápido, as pessoas, o número de depressão é muito maior, né? E assim, nós estamos mais ou menos assim, fechados, Os né? remédios Então, você chegou a ser diagnosticada com depressão? Ou não? Só foi os remédios? não, eu cheguei a ser diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. Ok,
Ok. E agora o médico tá já com expectativa de desmamar daqui a 2 meses, né? Sim. É forte demais, mulher. E cada vez isso vai ficando mais no passado, mais no passado. Já, Sim. daqui a 2 anos a gente vai estar conversando e olhando. Nossa, Lê, lembra 2 anos atrás? Tudo aquilo, né? Que passou e graças a Deus você está cada vez mais forte. O maridão já percebeu. Já. Seu filhote, ele falou alguma coisa ou não? Isso eu não perguntei. O Gabriel, ele brinca bastante, ele conversa com a gente brincando bastante, né? Mas ele já falou para mim assim, porque antes eu não ligava muito não, eu me arrumava para ir trabalhar, né? Mas eu não ligava muito dentro de casa não. Aí ele virou para mim assim esses dias assim: nossa, mãe, mas você vai indo onde? Não dá para sair. Eu falei: eu não vou em lugar nenhum, filho. Ai, mas que legal, então você tá arrumada. Eu senti o cheiro da mamãe aqui no quarto. Você estava só se arrumando porque você estava feliz. Bem-humorada. Me deu vontade, Era para ficar em casa, mas vamos ficar em casa, né? Arrumado, a gente se sente melhor. Sim, sim. E é Eu não via diferente. isso antes. E você investe hoje em mais alegria e mais bem-estar, você consegue fluir melhor isso e potencializar mais ainda? Consigo. Né? Até na positividade mesmo. Pensar sempre no positivo, né? O pessoal o pessoal assim mais próximo falou, o seu pai é muito otimista, né? Então hoje eu consigo enxergar, não é assim, ele é sim otimista, mas ele se recusa a ser negativo. Então ele pensa sempre o lado positivo das coisas e tenta procurar alguma coisa positiva para ele não cair. Ótimo. E você se percebe fazendo isso agora? Agora eu percebo que não é que ele é, né? Ele é uma pessoa otimista, claro, né? Já pelo jeito dele a gente nota, mas assim, eu percebo que ele é uma pessoa muito positiva. Né? Nós não vemos negatividade nele assim, tá caindo, mas vai dar certo. Isso daí vai dar certo. Isso daí é passageiro. Sim. E ele Sabe? realmente acredita nisso, né? Acredita, ele acredita. Por isso que ele mantém firme. Ele Sim. acredita. E Não hoje, se deixa abalar. assim, eu consigo perceber, assim, muitas mudanças, assim, em você. O que você percebe, assim, se tiver que falar, assim, bem resumido, quais as mudanças que você percebe que você ficou feliz? Alegria. Alegria. Aquela alegria que eu falei no começo, que Uhum. eu queria recuperar. A alegria. A alegria de viver A impacta alegria de ver. tudo que Demais. você... Ai, Flor, é muito... Eu fico muito feliz, me sinto muito abençoada de poder fazer parte, de te ajudar. Agradeço pela permissão que você deu de ajudar. É uma parceria mesmo. Parabéns por se permitir tudo isso. É maravilhoso. E que tem, assim, mulheres, assim, igual nós. A gente tem aí praticamente a mesma faixa etária, né? O que você fala para as mulheres que estão só com os primeiros sintomas, assim, de ansiedade ou com aquela angústia, com um pouco de angústia, um pouco de ansiedade? O que você fala para ela hoje? O que falaram para mim. Procura ajuda. Né? Procura ajuda enquanto é tempo. Enquanto você ainda consegue ter o mínimo de controle das suas ações. Não é vergonha admitir que você precisa. Tem gente que tem preconceito de procurar, porque acha assim, eu sou forte, eu vou dar conta.
Sempre que Isso. eu pensei nisso, você chegou a pensar isso? Cheguei. Eu relutei muito por isso. E Não, a gente o deixa remédio, o remédio é conta, né? Aí a gente espera entrar no ápice, né? Quando a gente tem que sair correndo, deixar amigos desesperados no ápice também, coitados. Ai, Jesus. Atrapalhei o almoço deles. Mas é, é o que eu falei, foram dois anjos que colocaram mais um na minha frente, né? Nós temos vários, eu Dois e tenho os meus. você. Eu tenho os meus também. E realmente não é vergonha nenhuma, né? A gente procurar Não, ajuda. não é vergonha. E Procure ajuda porque não é vergonha. que não é sinal de fraqueza você procurar ajuda. Eu também pensava assim, se eu procurar ajuda é sinal de fraqueza. Pelo contrário, procurar ajuda é um sinal de você é forte e eu estou brigando para que eu consiga melhorar, né? Sim, Não vou desistir, sim, sim. né? Faz sentido? Faz sentido. Muito sentido. Ai, mas é isso, os impactos positivos que você tem na sua vida, na vida das pessoas que você ama, na vida das pessoas que trabalham com você, ele vai expandindo, né? Essa alegria de viver expande. Vai. Até na questão do ouvir mesmo com mais tranquilidade as pessoas, né? Ouvir. Ouvir com mais tranquilidade as pessoas. Nossa, hoje Às vezes você. eu já queria atropelar, né? E eu consigo ouvi-las com mais assim e dar razão, né? Porque às vezes elas me falavam alguma coisa que você me falou e eu, para mim, eu ignorava, né? E elas estavam certas. Realmente quem estava errado naquele ponto de vista era eu, não era a outra pessoa. Então, antes você não conseguia ouvir com tranquilidade, hoje, além de ouvir com tranquilidade, você ainda, quando percebe que não tem razão, ainda consegue enxergar isso. Enxergar isso. Porque antes, no apavoramento, no desespero, você não conseguia enxergar. Não, eu sempre estava certa. Era eu que estava certa. Que Ah, e apavorava evolução! mais. Uhum. E apavorava mais. Que evolução, Ai, né? apavorava mais. E a sensação é boa hoje, né? De É poder muito boa. evoluir mesmo, imagino, né? A gente Muito boa. se desenvolve mais, né? E aproveita mais o seu potencial, né? Sim, né? Porque antes eu ouvia as pessoas falarem assim, nossa, eu até brinco com a ex-equipe que eu trabalhava com ela. Eu brinco com elas, eu chego e falo assim, cadê a melhor professora da escola? A minha metida. E é brincadeira, né? É só para incomodar mesmo. Mas assim, é, mas é que realmente nós tínhamos um grupo que tinha vontade de fazer. E você Né? gosta do que você faz, você ama o que você faz, né? Então, né? Então, e a gente tinha aquela vontade, nada impedia da gente fazer o que fosse para ser feito, né? Para que melhorasse. Uhum. Né? E eu já estava sentindo falta daquilo. Né? Eu sentia até falta da turma. Né? Às vezes eu ligava uma coisa com a outra. E não era eu mesma. Eu mesma não estava fazendo mais. Dentro de Então, você. dentro de mim. Então, talvez eu impactasse até elas. Dentro de você tinha algo diferente que você acabava impactando de forma negativa, talvez. Sim. E hoje você consegue impactar com forma positiva. Sim. Você já falou que você mesma ajudou algumas amigas e Sim. companheiras suas. Que diferença, né? Dá muita diferença. Dá E a muita gente diferença. sempre impacta as pessoas, independente da gente perceber ou não, na verdade? Sim. Sim, o nosso jeito, né? O nosso posicionamento de frente às coisas, em frente às coisas, é a forma com que nós nos colocamos diante de uma situação difícil, às vezes um recado que tem que passar para a equipe que é muito
complicado, é muito difícil o fato de você sentar, pensar e fazer um texto com positividade, né? Não mostrando para elas o que é ruim daquilo, mas o que é bom daquilo, você colhe assim frutos muito melhores, né? Com certeza, com Né? certeza. Eu colho assim frutos maravilhosos da equipe, porque elas são assim nota 1000, né? É uma equipe muito boa. Então, se você estiver bem para lidar com elas, não tem problema ali. Ai, maravilhoso, é uma É só satisfação. alegria. Só alegria. É só alegria. Ai, Lê, é muito gostoso ver o antes, ver o depois. E é uma jornada que agora, nesse ciclo de positividade, de alegria de viver, você flui muito melhor. Claro que o Muito melhor. aprendizado é constante, Sim. contínuo, mas sair daquele ciclo de angústia, de negatividade, entrar no ciclo de positividade faz toda a diferença, né? Na nossa vida. Faz. A É uma alegria, né? leveza De muito viver. grande. Uma alegria muito Leveza. grande. Leveza. Ai, parabéns, Lê. Fico muito, muito feliz. E obrigada por tudo, viu? Eu Obrigada que mesmo agradeço. pela confiança. E assim, agora uma curiosidade particular da Fabi. É, como profissional, como que você enxergava antes como que era um profissional que trabalhava com hipnose, PNL clínica, hipnoterapia? Como que você enxergava? O que vinha na sua cabeça? Eu não conhecia. Eu não conhecia. Tinha algumas dúvidas, alguns receios ou Eu não? eu tinha dúvidas, Uhum. né? O meu primo fez um curso de, de hipnose, né? Eu não entendi muito bem, ele explicou, eu não entendi muito bem o que ele me explicou. Aí esse meu amigo, ele me indicou, né? Ele falou, ele chegou a ligar para o meu esposo, ele ligou para o meu esposo ligou para ele conversou com o meu esposo, explicou para ele como que era tudo, e o meu esposo veio e falou para mim. Isso foi bem antes de eu entrar mesmo no ápice. Eu fiquei meio assim, eu misturei um pouco com outra coisa. A gente tem muita coisa. E hoje, o que Uhum. você fala assim? Eu, Puxa, o que você fala se você for falar brevemente sei lá, da Fabi como profissional? a Fabi, como profissional, é maravilhosa, é excelente. Me fizeram essa pergunta esses dias, Jura? né? O que eu estava achando, né? Eu falei, olha, foi maravilhoso. O que eu sentia, o que tinha dentro de mim, que doía tanto, que me fazia sofrer tanto, de repente a gente vê sendo tirado assim, né? Não é qualquer pessoa que consegue fazer isso pelo outro. É só uma pessoa com um coração muito grande, né? Não é só um profissional da área. É uma pessoa com um coração muito grande. Já tô que eu adoro fazer o coraçãozinho, mas Então, você conseguiu tirar a sua dor, né? Você permitiu e a gente fez isso juntas, né? A gente fez isso mas juntas. assim, eu passei por psicanalistas, passei assim, e tive muitos traumas, né? Talvez por isso também a resistência. E, e assim, eu falei para a pessoa, eu falei, eu não tenho nem como agradecer, né? Nem vocês, nem a ela pelo empenho que teve de me procurar tão rápido, né? E de me Pensou, ajudar assim de uma forma que não tem preço. Não tem preço. merece, merece, merece. E a gente ama o que faz e procura impactar ao máximo, né?
com o trabalho que a gente ama, né? Eu falo a gente porque eu vejo que você ama o seu trabalho tanto quanto eu amo o meu. E a gente se entrega de coração, corpo e alma, né? Achar aquele limite do quanto que a gente ajuda o outro e quanto que a gente precisa se ajudar para estar forte para ajudar o outro. A gente fez isso também, esse processo, né? Fizemos. Fizemos. O se doar demais, e ele é ótimo, maravilhoso, mas ele tem que proteger nós também como seres humanos, né? Para a gente estar sempre forte. Para fazer sempre. Como que eu vou cuidar do outro, né? A gente precisa sempre estar forte para fazer parte da solução. Sim. Se a gente está fraco, a gente mergulha junto no problema com as outras pessoas, né? Verdade. Com certeza. Você passou... Sobe até a pressão. Você passou por isso e eu já passei também. E hoje, graças a Deus, nós duas já aprendemos, né, amiga? Já, graças a Deus já. E é sempre um equilíbrio. A gente está sempre ali olhando esse limite quase invisível do ajudar ao outro e nos ajudar, não é verdade? Sim, sim. Faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque se eu não estiver firme, não adianta. Eu não vou conseguir colaborar com muita coisa. Vou ficar perdida tanto quanto. A palavra base não é à toa, né? Imagina a base da casa. Se a base enfraquece, a casa afunda, né? Então a gente precisa ser forte como base para passar a força para o outro. Para o outro, alavancar, né? Ai, Lina, com certeza. Obrigada.